Você já começou a falar em francês e teve dificuldade para organizar o seu discurso? Saber como começar a sua fala, como concatenar a sua argumentação, como concluir o que você tem a dizer? Se esta é uma dificuldade sua, fica aqui no vídeo, porque hoje vamos estudar diversas expressões que vão ajudar você nesta missão de organizar melhor as suas ideias em um discurso em francês, tá bom? Mas antes de passar para o conteúdo, gostaria de me apresentar. Eu sou Igor Barca, sou professor e diretor aqui do Estudo Idiomas, esta escola online maravilhosa. E aqui nós falamos bastante sobre preparação para exames de proficiência. Então, fica comigo que a gente vai ver esse conteúdo maravilhoso depois da vinheta. Muito bem, gente. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para você algumas expressões úteis para organiser son discours. Ok? Donc, les expressions en français et leur traduction en portugais. Le thème de cette activité est... Então, assim você vai começar a falar. Se por acaso você estiver sendo exposto a alguma atividade de um exame de proficiência, o DELF B1, por exemplo, e você precisa falar sobre um determinado tema, então você pode começar a sua fala. Claro, vai saudar os examinadores, né? Bonjour, comment allez-vous, blá blá blá, aquele papinho inicial, né? De polidez, obviamente. Mas o seu discurso em si já pode começar pelo Le thème de cette activité est blá blá blá, tá? Eu posso também dizer le texte parle de, o texto fala sobre, à la place de, à la place de, à la place ou à la place de, em vez de, no lugar de, certo? Quando eu quero expressar justamente a substituição de uma ideia pela outra, né? Eu utilizo esta expressão. Tout d'abord, quando eu quero começar uma argumentação, eu falei lá no início do vídeo, né? Antes de começar o conteúdo, eu gostaria de me apresentar. Então, em francês, eu poderia dizer assim: Tout d'abord, je voudrais me présenter. Então, antes de tudo, gostaria de me apresentar. Ok? Então, tout d'abord, quando você quer introduzir uma argumentação, dar o seu primeiro argumento, né, para defender a sua posição. Aí, como você vai encaixar outro argumento? Ensuite, em seguida, de plus, é outra possibilidade, você pode usar as duas juntas, né, se forem mais dois argumentos, ou pode usar uma das duas, se for apenas mais um argumento, né? Ensuite, de plus. Par exemple, aqui para dar um exemplo do que você está falando, par exemple. Aqui para propor outras soluções, eu vou dizer, il existe d'autres solutions. Il existe d'autres solutions. Enfin, por fim. Pour conclure é outra expressão muito bacana para você concluir a sua fala, né? Pour conclure, je voudrais dire que blá 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 blá. C'est un bon exemple pour é um bom exemplo para voilà, ok? Então, não sei se você percebeu, algumas expressões não encaixaram tão bem na organização, assim, fora do contexto, né? Porque este material aqui, ele faz parte de uma aula. Então, o que você viu aqui no vídeo é uma pequena parte de uma aula que nós temos sobre produção oral no curso do DELF B1. Tá? Então, se você está se preparando para o DELF B1 e você deseja melhorar a sua fala, o seu discurso, principalmente naquele exercício em que você precisa construir a expressão de um ponto de vista, né? L'expression d'un point de vue. Então, você precisa saber organizar o seu discurso. E é isso que eu ensino. Então, aqui, logo no início, ó, a gente tem várias outras coisas, né? Temos vocabulário sobre o tema do texto, o tema da lição. Aqui, ó, eu ensino você a criar um esquema para você organizar a sua apresentação, certo? E é isso que você vai criar. Você tem 10 minutos para se preparar. Então, você não vai escrever um texto inteiro. Você vai fazer essa organização por tópicos.
né? Então é importante que você aprenda a organizar a sua fala por tópicos, né? Depois dessa organização, eu mostro uma resposta completa, a gente vai ler junto essa resposta completa, eu vou comentando, tá? Depois eu mostro um áudio, você vai ouvir um áudio com a leitura deste texto, só que de uma forma, digamos, uma forma mais natural, né? Então, com alguns erros, com alguns gaguejos, com alterações no texto para torná-la mais própria da linguagem oral, tá? Então, é isso. Então, e depois de tudo isso, aí sim, a gente estuda o vocabulário. Neste caso, o vocabulário específico do tema que foi tratado no texto. No caso aqui, era Les animaux sauvages dans le cirque, né? O que é que você acha de animais selvagens no circo? E a gente vai tratar desse vocabulário. Em seguida, aí sim, parte para o que a gente viu hoje. Então perceba que o que a gente viu agora neste vídeo é apenas uma pequena parte da nossa aula. E aí eu trago as expressões, porque algumas expressões ficaram fora de contexto aqui no vídeo? Porque eu retiro as expressões do texto que a gente acabou de ler, né? Então esse à la place de está lá no texto, né, que a gente leu. Então por isso que acaba fora do contexto da aula, acaba não fazendo tanto sentido algumas expressões, né? Como também c'est un bon exemple pour também é algo que está no texto, né? Então é isso, tá, gente? Então tudo contextualizado do início ao fim. Você vai aprender como construir o seu outline, como construir o esquema da sua fala. Você vai vamos fazer juntos a leitura de uma fala construída a partir do esquema. Vamos ouvir um áudio de uma fala mais natural, que foi lida a partir ali do texto, né? Só que de forma mais natural, como eu falei, com algumas incorreções, com gaguejos, né? E com alterações no texto original para deixá-la mais natural para a fala. E em seguida a gente vai ver expressões também para expressar a sua opinião. Só que isso daqui vai ser assunto para um próximo vídeo. Aí eu vou mostrar para você algumas expressões que você pode utilizar para expressar a sua opinião em francês, porque isso vai ser muito importante para este exercício, né, que é o grande objetivo, l'expression d'un point de vue. Então você precisa de fato mostrar o que é que você pensa sobre aquele assunto. Então, organizando seu discurso e, claro, utilizando expressões que vão expressar a sua opinião, tá bom? Então, uma aula bem completa. Se você gostou dessa aula, se você se interessou, clique aqui no link abaixo do vídeo para conhecer melhor o nosso curso, que vai desde o Delphi B1 até o C2, tá? Por enquanto nós temos lições gravadas, estou falando agora, dia 25 de julho de 2025. Se você estiver vendo isso em agosto, já terão aulas do B2, tá? Se você estiver vendo isso em 2026, provavelmente o curso já estará completo, né? Mas se você está vendo hoje, no dia 25 de julho, nós temos o curso do B1 quase completo, tá? Tá quase completo, você já pode entrar, já pode ver muitas coisas. Inclusive, se você ainda não tiver o nível B1, eu deixei lá um bônus, um material bônus, que eu chamo de acelerador A1, A2. Neste acelerador, você vai encontrar 15 lições para você começar a formar uma base de francês, tá? São 15 lições de francês básico, né? Não tem nada a ver com a prova em si, mas você já começa a formar uma base em francês. Vai ter também aulas de pronúncia para você melhorar a sua pronúncia ou aprender a pronunciar o francês, certo? E aulas também sobre como estudar idiomas. Eu deixei esse módulo bônus para você começar os seus estudos, você que por acaso não tem ainda, não chegou ainda, não atingiu ainda esse nível B1, né? Não se sente seguro para começar a estudar o que a gente viu aqui. Começa lá nesse módulo bônus, esse módulo mais básico, tá? E vai evoluindo. Depois que concluí-lo, eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil acompanhar as aulas do B1, certo? Isso, claro, se você for aluno básico. Se você já tiver um tempo de estudo, começa diretamente no B1, não vai ter nenhum problema. Beleza? Então, conheça aqui abaixo do vídeo, clica no link para conhecer o nosso curso. Merci e
À la prochaine. Qualquer coisa, contato via WhatsApp. Só me contatar que a gente vai conversar melhor sobre a sua preparação para o Delphi. Merci et à la prochaine.